Aula 15. Segundo Samuel. Em 2 Samuel, temos a continuidade da história iniciada em 1 Samuel. Esse livro se encarrega de continuar as narrativas da monarquia de Israel. Segundo Samuel. Disse-lhe Davi: como não temeste estender a mão para matares ao ungido do Senhor? O livro de 2 Samuel está repleto de lições valiosas sobre a questão de temor às autoridades delegadas. O livro de 2 Samuel descreve a restauração da ordem pela entronização do rei levantado por Deus, a saber, Davi. Não conta a história toda, porque ela começa em 1 Samuel e se estende até 1 Reis. No livro de 2 Samuel, porém, encontramos mais detalhadamente as características que Davi possuía e que fizeram dele um homem segundo o coração de Deus. Enquanto o livro de 1 Samuel se concentra na figura de Samuel e Saul e em relatar o período de transição da teocracia para a monarquia e o estabelecimento desta, o livro de 2 Samuel se concentra na figura de Davi, especificamente em seus feitos. Davi oferece-nos um quadro exato do que seja a natureza humana. Seus feitos nobres e devoção contrastava-se com os terríveis pecados que cometeu. Porém, o que mais nos impressiona em Davi foi sua forma de lidar com o pecado. Embora rei de todo Israel, nunca deixou de ouvir a voz de Deus e de seus profetas. Quando repreendido, reconhecia seus pecados. Então, disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. O livro de 2 Samuel descreve a restauração da ordem pela entronização do rei levantado por Deus, a saber, Davi. O livro de 2 Samuel possui notáveis histórias e relatos edificantes para a vida cristã. O ponto de vista que Davi possuía sobre a questão da inviolabilidade da pessoa revestida de autoridade tem muito a nos ensinar com respeito à autoridade espiritual. Disse-lhe Davi: como não temeste estender a mão para matares ao ungido do Senhor? O livro de 2 Samuel possui pequenas histórias que se ligam e complementam-se com a história central do livro, ocupando-se basicamente com Davi. Esse livro centra-se na fidelidade de Deus e suas muitas misericórdias, em firmar uma aliança no teor da qual o Messias seria da linhagem davídica e cujo reino não teria fim. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar, depois de ti, um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre.
Segundo Samuel. Data: O livro de 2 Samuel foi escrito, provavelmente, por volta de 1055 a.C., depois da morte de Salomão e da divisão do reino. Muitos críticos modernos contestam os teólogos e exegetas que situaram a escrita de 2 Samuel por volta de 1055 a.C. No entanto, tais críticos foram incapazes de apresentarem uma data que melhor se prestava às narrativas históricas apresentadas pelo livro, motivo que leva os principais eruditos odiernos a permanecerem firmados nessa data, pois ela se mostra coerente com o contexto histórico anterior e posterior. Davi oferece-nos um quadro exato do que seja a natureza humana. Seus feitos nobres e devoção contrastava-se com os terríveis pecados que cometeu. Porém, o que mais nos impressiona em Davi foi sua forma de lidar com o pecado. Embora fosse rei de todo o Israel, nunca deixou de ouvir a voz de Deus e de seus profetas. Segundo Samuel. Autor: O autor do livro é desconhecido. É atribuído a Samuel os primeiros 24 capítulos e a Natã e Gade os capítulos restantes. A declaração de 1 Crônicas 29, versículo 29, sugere-nos de modo vigoroso que Samuel escreveu de coautoria com Natã e Gade. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Jesus Cristo, revelado em 2 Samuel. Enquanto o livro de 1 Samuel se concentra em Samuel, Saul e Davi, o livro de 2 Samuel concentra-se na figura de Davi. Ele, ou seja, Davi, é o precursor da raiz de Jessé, Jesus Cristo. Assim, quando tomamos a figura de Davi tipologicamente, encontramos Jesus Cristo, o Rei segundo o coração de Deus. O livro de 2 Samuel possui notáveis histórias e relatos edificantes para a vida cristã. O ponto de vista que Davi possuía sobre a questão da inviolabilidade da pessoa revestida de autoridade tem muito a nos ensinar com respeito à autoridade espiritual. Segundo Samuel. Tema principal: